Programa Mercado de Ação, sempre nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 8 horas da manhã, recebe hoje nosso bom amigo Dr. Anildo Ivo da Silva, um advogado especialista em direito previdenciário. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje, caro telespectador, nós vamos ter uma aula de aposentadoria, em especial aposentadoria especial. Em especial, aposentadoria especial. Esse é um assunto bem complicado, né, doutor Anildo? A aposentadoria especial. Sim, é complicado em razão das diversas possibilidades que existe de aposentadoria especial. Mas isso, na hora de se trabalhar lá no direito, a gente descomplica isso. Onde é que o governo criou uma série de medidas, de alguma forma, de inibir, porque existiam alguns abusos antigamente, né? A história, eu recordo algumas histórias que falavam que o pessoal de uma mina, por exemplo, tanto os do escritório que nunca desceram, nunca entraram num túnel de mina, tinham a mesma aposentadoria que o pessoal que acabava tendo a sua vida abreviada pela condição insalubre e periculosa. E acabavam tendo... Então, houveram algumas distorções que, com o tempo, foram corrigidas. Sim, houve ainda algumas distorções. Hoje, certamente, já não acontece mais isso. Há um cuidado muito maior, tanto quanto ao INSS, na hora da análise das provas, quanto também no meio judicial. Os juízes são muito mais criteriosos na hora de fazer a análise da prova e no momento de fazer a perícia junto à obra, junto à mina, né, no caso. Sim. A aposentadoria especial hoje, ela demanda necessariamente passar pelo judiciário? De um modo geral, sim. Existem poucos casos em que o INSS administrativamente reconhece. Isso já, no passado, era mais comum, o INSS reconhecia a especial. Hoje, raramente se reconhece isso na via administrativa, tem que sempre entrar com ação judicial para buscar o direito. Em alguns casos, que há uma decisão mais recente do STF, quando envolve o agente agressivo, o ruído, o INSS vem aceitando, em muitos casos, administrativamente a especial. Muitas vezes reconhece todo o período de especial, mas não faz a averbação, ou seja, a verba apenas para uma comum e não reconhece os 25 anos da aposentadoria especial, que é a chamada 46, até a numeração. O tempo conta diferente, né, na especial. Precisa menos tempo para aposentadoria, ou alguns contam que um ano vale um pouco mais que um ano se comparado com o tempo normal de um trabalho comum, trabalho normal. Nesse caso, nós temos 3 aposentadorias especiais, elas se dão de 3 formas. Aos 15 anos, que é aí onde envolve o mineiro, aos 20 anos, quando tu trabalha com o agente agressivo, o amianto, e aos 25 anos, onde tem aí sim várias outras atividades, que é aos 25 anos. Quando tem a insalubridade, de um modo geral, é aos 25 anos, com agente biológico, químico e físico. A exceção é essas que eu comentei aí, o interior da mina, né, e o agente, os Qual é abessos. a profissão que demanda uma quantidade maior, que demanda mais... quantidade de aposentadoria especial? Por exemplo, nós temos hospitais, nós temos postos de gasolina. Onde é que teria uma concentração maior? Eu acho que a concentração maior estão nas metalúrgicas. Metalúrgica? Metalúrgicas. Há um volume bem grande de clientes que trabalham na metalurgia e aí, de um modo geral, é especial. Aliás, a indústria, isso é importante, a indústria, de um modo geral, é especial. Muitas vezes as pessoas não sabem desse detalhe. Mas a indústria é especial por quê? Porque tem lá o ruído, tem lá, muitas vezes, tem alguns químicos, entendeu? Sim. De um modo geral, a indústria dá especial. Em particular, a metalurgia dá especial por várias razões. Pelos químicos, pelo ruído e etc. No início do programa, nós falamos que não é passivo essa aceitação por parte do INSS, demandando a questão para os tribunais.
O tribunal aceita bem? Não. Depende muito do conjunto probatório. Isso é fundamental. A aposentadoria especial, ela se dá, e aí nós temos o conjunto de prova, que é a prova documental, pericial e testemunhal. Isso é muito importante. Nós temos esses 3 meios de prova que a gente consegue buscar uma especial. Muitas vezes, a prova documental que é fornecida pela empresa, ela não condiz com a realidade do trabalhador. Como assim? A empresa fornece um PPP, que é o documento que nós utilizamos perfil para especial gráfico previdenciário. previdenciário. E mais alguma prova de algum laudo, né, que a empresa fornece, o seu próprio laudo, nem sempre ele condiz com a realidade do trabalhador. E o que nós temos que fazer nesse caso? Nós temos que impugnar essa prova documental, pedir uma prova pericial ou muitas vezes ouvir a prova testemunhal. Então é fundamental isso, nós não focar só na prova documental, por quê? Porque às vezes aquele documento ele tem algum vício de origem. Alguns tribunais têm entendimentos divergentes. O Rio Grande do Sul, o TR, aqui é o 4, né? Isso. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Exatamente. Isso não é unânime esse entendimento entre os tribunais no Brasil. Exatamente. Então, assim, o que é importante? Inclusive, eu trouxe um caso de um cliente que é do Paraná, aonde ele trabalhou em diversas áreas, né? Inclusive, a última atividade dele é junto a um posto de combustível. Então, ele vem da agricultura, ele trabalhou numa empresa de uma metalúrgica, ele trabalhou no campo, né? Ele trabalhou num comércio. Então, nós temos aqui várias formas de enquadramentos, e eu quero colocar isso, porque é um exemplo que pode ser utilizado não só para aquele que trabalha junto aos postos de combustíveis, mas também para aquele outro trabalhador que teve uma outra atividade além disto. Mas existem algumas considerações que nós temos que fazer. Nós temos o Brasil, ele é dividido por regiões. A região sul, nós temos aqui o TRF4, né? Sim. Em São Paulo, nós temos o TRF3, que engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. No Rio, nós temos o TRF2, que é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em Brasília, nós temos o TRF1, que pega a região norte do Brasil e estado de Minas e Bahia. Em Recife tem o TRF5. Então, o que acontece? A legislação previdenciária, ela é única em todo o Brasil. Mas o entendimento jurisprudenciais, não. Nós temos entendimentos jurisprudenciais que se dão aqui no TRF4, e em São Paulo é diferente. Então, esse caso que nós estamos trazendo, eu vou dar do ponto de vista do TRF4. Perfeito. Então, assim, o entendimento jurisprudencial na região, no TRF4, que é a região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. São Paulo, isso pode não funcionar, pode ser diferente de São Paulo. No Rio também pode ser diferente ainda, mais diferente. Então, essa análise que eu quero fazer é a análise da melhor aposentadoria. Eu trouxe análise da melhor aposentadoria. Exatamente. Interessante o termo. Análise da melhor aposentadoria. Então, o Francisco, que é esse nosso cliente do Paraná, ele começou no campo. O pai dele tinha agricultura familiar, trabalhava na agricultura, tinha uma pequena propriedade rural, né? Depois, o Francisco nasceu em 1960. O Ronaldo Francisco, dos 12 anos dele, que é 1972, a 1982. Em 1982, o Francisco foi trabalhar, o primeiro emprego dele foi na construção civil. Então, a construção civil, ela também é especial. Só que nós temos que provar que ela é especial. A construção civil é especial em razão do álcalis cáusticos, que é o cimento. A argamassa, as álcalis cáusticos. Então, mas o que acontece nesse caso do Francisco?
A construção civil, essa empresa, que é uma empresa de pequeno porte, ela já não existe mais. E possivelmente nem as testemunhas da época. Então como é que tu prova isso? Se ele era, por exemplo, um servente, fica difícil de provar. Eu preciso de testemunha para provar que ele fazia o trabalho lá com o cimento, ele fazia... Virava massa? Virava massa, ele auxiliava o pedreiro. Se ele era pedreiro ou era carpinteiro, eu já tenho uma atividade, uma profissão, que é mais fácil da gente provar. Então, esse período da construção civil, necessariamente, nós precisamos de prova testemunhal. Sim. No caso do comércio, saiu da empresa lá da construção civil e foi trabalhar no mercado. O mercado, num primeiro momento, ele era supridor do mercado. Então, essa atividade de supridor, ela não tem especial, porque trabalha dentro do mercado, fazendo, repondo produtos nas prateleiras e tal. Depois ele teve um período que ele foi trabalhar no açougue. Então ele passou a ser auxiliar de açougueiro e açougueiro. Esse período de açougueiro ele já tem especial. Por quê? Por causa da câmara fria? Por causa da câmara fria. Então, por isso que é importante uma análise bem rigorosa de cada caso, de cada processo. Porque aí já tem um período aí na construção civil que é especial e no açougue também especial. Depois ele sai desse mercado, desse comércio que ele trabalhava e voltou a trabalhar na agricultura de carteira assinada. Operando numa granja, operando trator, fazendo a manutenção da máquina. Então, também é especial isso. Como é que eu vou provar que isso é especial? O dono da terra já não existe mais, o dono da granja já não existe mais. Testemunha, prova testemunhal. Então, como é que tu usa isso? Ah, bom, mas eu não tenho testemunha. Mas se tu me consegue uma testemunha, eu já consigo provar que ele trabalhava na terra e ele operava a máquina. Sim. Ele fazia a manutenção dessa máquina. Eu estou quase sem perguntar, porque eu estou tendo uma aula aqui também. Bom, Luiz Antônio, então é o seguinte. Ele operando essa máquina, ele tem o problema do ruído, que é altíssimo. E ele também faz a manutenção da máquina, tem o contato com os agentes químicos, a graxa, o óleo e tal. Depois mexe no combustível. Exatamente, mexe com os hidrocarbonetos, né? Sim. Então, depois ele sai do campo... Pequeno parênteses, nós temos que fazer um pequeno intervalo e continuamos logo em seguida com ele saindo do campo e voltando para a cidade. E voltando para a cidade para trabalhar numa metalúrgica. Voltamos num instante, continue conosco. A Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo. Inclusive nas que acontecem perto de você. Na vida, algumas vezes acontecem coisas inesperadas. Mas pode acreditar, sempre existe alguém disposto a ajudar. Você, por exemplo, seja um doador de órgãos, porque a vida continua. Uma campanha Via Vida. O programa Mercado de Ação retorna à conversa com o doutor Anildo Ivo da Silva. Falávamos de uma situação fictícia, mas nem tão fictícia, onde estamos envolvendo diversas condições de trabalho com as suas periculosidades ou não, insalubridades ou não, e a discussão é sobre a aposentadoria especial. Encerramos na hora que ele estava saindo do campo e voltando para a cidade para ir trabalhar numa metalúrgica. Isso. Doutor Anildo, por favor. Então é o seguinte, o Francisco, ele sai do campo, volta para a cidade, vai trabalhar numa metalúrgica
E aí ele vai se expor lá na metalúrgica ao agente físico, o ruído, aos químicos, né? A metalúrgica Sim. normalmente tem setores que tem o químico, se usa o óleo Sim, no mínimo tu na pinta. usinagem, se usa óleo, se usa, entendeu? Produtos químicos. Bom, na metalúrgica, ele se enquadra por duas razões como especial. Ele se enquadra pelo ruído, que normalmente é alto, e os produtos químicos. Certo? Então, o Francisco trabalha de 92 a 98 nessa metalúrgica. Essa situação parece fictícia, mas não, ela é real. Ela é real, ela existe. Então, o Francisco trabalha de 92 a 98 numa atividade dentro da metalúrgica, e o PPP da metalúrgica deu um ruído de 83 decibéis. 83 decibéis, o INSS enquadra até 97. De 97 em diante já não enquadra mais, porque aí o ruído tem que estar acima dos 90 decibéis, a lei assim estabelece. De 97... Acima daria a insalubridade. Não, a especial, né? A especial. Reconhecido pelo INSS, e a legislação assim estabelece que até 97, com um ruído de 83 decibéis, o Francisco consegue o enquadramento da especial dele. Certo. De 97 a 2003, ele teria que estar com um ruído acima dos 90 decibéis. Em 2003, novembro de 2003 em diante, o ruído tem que estar acima dos 85 decibéis. Então, foi uma reclassificação. São detalhes aí na lei que é importante o trabalhador estar atento, o segurado estar atento, ou o seu advogado estar atento na hora de entrar com o processo. Por quê? Porque o Francisco, se tu considerar aquele valor de ruído, ele só ganha especial até 97. Ele não ganha especial de 97 em diante, ele trabalhou até 98. Mas se tu fizer uma perícia na empresa, vai aparecer que tem lá o químico, que ele trabalhava dentro de uma usinagem, né? Sim. Os óleos, a graxa, e certamente vai aparecer o valor do ruído real, que nem sempre está no documento fornecido pela empresa, nem sempre o PPP reflete a realidade do trabalhador. A partir de 99, o Francisco começa a trabalhar, então, aí num posto de combustível. E ele vai de frentista, gerente do posto de combustível, e a partir de 2012 o Francisco assume uma atividade de sócio-gerente. Bom, então muda tudo, porque a partir de 99 ele migra para uma outra área completamente diferente, aonde ele está exposto à periculosidade e aonde ele está exposto aos agentes hidrocarbonetos químicos, né? Hoje muito forte porque entrou uma nova legislação do benzeno, Isso. que tá batendo bem forte em cima dessas questões. Então, então assim, além do benzeno e outros agentes Sim. agressivos, né? Mas aí nós temos a questão da periculosidade. A questão da periculosidade é isso que eu estava comentando antes, dessas diferenças de tribunais. O nosso tribunal admite a periculosidade como um agente especial, um agente que dá direito à atividade especial por ser um inflamável, que pode haver explosão, entendeu? A lei da contaminação. Além da contaminação. Então, assim, ele está exposto, além do agente químico, que é insalubre, também exposto ao agente periculoso. Então, ele se enquadra, nesse caso, por duas razões. Por ser insalubre e por ser periculoso. Sim. Bom, então o que acontece? Aí o Francisco, a partir de até 2012, o Francisco trabalhava ou gerenciando ou operando a bomba do combustível. A partir de 2012, o Francisco assume como sócio-gerente, entra no contrato social da empresa e passa a ser também proprietário da empresa. Aí tu vai pensar o seguinte, bom, mas agora o Francisco, como empresário, ele não tem direito? Não, o Francisco tem direito também. Como empresário, ele também mantém o direito? Se ele estiver diretamente ligado à atividade fim da empresa, no caso, o posto de combustível, se ele estiver exposto ao agente, no caso, periculoso,
Como dizem, se ele for para a bomba, se ele Isso, for para a pista... Ele vai estar lá, ele vai estar exposto também igual o empregado e ele tem direito ao especial dele. É claro que aí ele, enquanto empresário, ele não vai fornecer um PPP para ele mesmo, porque não tem valor jurídico esse PPP. Sim. Ou esse laudo fornecido pela empresa para ele em nome próprio. Então, o que se usa nesse caso? Se usa a prova testemunhal e pede-se perícia. O perito, indo até a empresa, vai constatar que ele também, enquanto empresário, ele está exposto a esse agente, o agente periculoso, ou aos químicos da insalubridade, né? o benzeno e outros, e ele vai ter direito à aposentadoria especial dele também no período de empresário. E isso, eu estou me referindo, veja que o Francisca do Paraná, o nosso escritório aqui do Rio Grande do Sul de Canoas, nós trabalhamos em cima dessa tese de que ele também tem o direito especial em razão da periculosidade. Isso pode não ser assim em outros tribunais, em outras regiões. Eu trouxe o exemplo do Francisco porque ele pode se aposentar em diversos momentos e com valores diferentes. Altera o valor também? Sim. Então, assim, eu estava observando o Francisco, por exemplo, o Francisco ele poderia ter se aposentado em 1998. Há quase 20 anos atrás, o Francisco já tinha 31 anos de tempo de serviço, considerando o rural dele, considerando os especiais, ele em dezembro de 98, ele alcançava 31 anos. Na época, na lei antiga, se aposentava proporcional. Sim. Então, o Francisco se aposentaria em 98 com 76% da média dele. Sim. Em 2012, o Francisco foi até o INSS e requereu o benefício dele, em 2012. Por alguma razão, alguém convidou ele lá, ele foi no INSS e requereu o benefício. O que aconteceu? O INSS negou o benefício dele em 2012. Mas, como ele tinha direito em 98, ele pode, inclusive, agora requerer esse atrasado, que tem desde 2012. Né? É complexo isso. Então, em 2012, o Francisco pode se aposentar também em 2012 com a especial dele. Não, especial talvez ele não consiga. 92, 2012 vai dar 20 anos. Não, ele começa lá atrás a especial dele. Ele completa a especial dele em 2012 e também pode se aposentar por tempo de contribuição em 2012. Com a incidência do fator previdenciário. Isso reduz o benefício dele em 2012. Inclusive, eu cheguei a fazer um apanhado aqui, aonde tem os valores, como ficaria a aposentadoria do Francisco em 2012. Ficaria inferior à de 98. Não, ele fica um pouquinho superior. Um pouquinho superior? Porque lá em 98, embora ele ganhava teto, a correção não alcança o que ele vai alcançar em 2012 numa aposentadoria especial. Certo. Então, em 2012, ele fez esse requerimento e tem direito a receber esse atrasado desde lá. E ele nos procurou em 2017. Em 2017, muda completamente a situação do Francisco. Porque agora, em 2017, nós temos a possibilidade de aposentar ele na especial, por tempo de contribuição com o fator previdenciário, e também com essa outra aposentadoria, que é os 85 e 95, essa regra nova, que também é 100%. Essa regra nova do 85-95 é 100%, não tem pedágio. Não tem degrau. Não, é 100%. Então, o Francisco, ele alcança a especial em 2017, a por tempo de contribuição com o fator previdenciário, e nessa por tempo de contribuição com o fator previdenciário, como o Francisco nasceu em 60, Sim. 1960, ele está com 57 anos hoje. Com o rural dele, com a conversão dos especiais dele, o que vai acontecer com o Francisco na aposentadoria que envolve o fator? Positivo fator. O que é um fator positivo? O fator positivo na seguinte circunstância. Se o segurado tiver com a idade beirando os seus 60 anos ou mais de 60 anos, e com um número de tempo de serviço bastante elevado, de anos de tempo de serviço, usando o rural, nesse caso, mais a conversão dos especiais, o Francisco vai chegar a 50 e poucos anos
de tempo de serviço. E aí vai positivar o fator, porque o fator previdenciário é o seguinte, ele é um redutor de benefício, mas até determinado momento. De um momento em diante, ele passa a ser positivo. Entendi. E nesse caso, a aposentadoria do Francisco, ele alcançaria 128%. Ela pode ser superior ao... Ao 100%? Ao 100%? Pode. Ela não pode ser superior ao teto da Previdência. Tá, Tem a limitação do teto, né? tá. Mas pode ser superior ao 100% e, nesse caso, fica superior ao 100%. Isso quer dizer que se ele estava contribuindo hipoteticamente para 3 mil, ela poderia chegar a 3.500, a 3.600? Olha, nesse caso... Nós temos 20 segundos para encerrar. Nesse caso, o Francisco, ele teve uma renda, ele alcançou uma renda de R$5.000 com o fator positivado, enquanto que no outro benefício ficaria em torno de 3.900. Entendi. Doutor Anildo, nosso tempo está encerrando praticamente, então só me diga o seguinte, que documentos ele precisa ter na mão para procurar um advogado previdenciário para fins de aposentadoria especial? As carteiras. As carteiras dele, pega as carteiras dele, se tiver alguns períodos de carnês, os seus carnês, procure um profissional, de preferência um profissional especializado na área e para trabalhar em cima da aposentadoria dele. O que é importante? Por que eu digo um profissional especializado? Por causa do detalhe. Tu vai ganhar ou vai perder um processo desse Pelo no detalhe. Doutor Anildo, nosso tempo encerrou. Agradecemos a sua participação aqui. Foi uma aula completa sobre aposentadoria especial. Agradecemos a sua audiência e ficamos por aqui. Obrigado.